Boa noite, igreja, boa noite, povo de Deus. Aqui é mais uma oportunidade, já passando de 0 horas, já estamos no domingo, né? E eu queria deixar aqui uma mensagem de uma reflexão que eu estava fazendo agora, e essa reflexão, ela me levou à palavra chamada pressão. Como tem sido a pressão na sua vida? Como tem sido para você recuperar a paz, descansar e ter contentamento? Como tem sido isso para você? Pressão. Pressão para manter-se, pressão para continuar, pressão para ficar à frente, pressão para manter-se à tona, pressão para manter-se útil, pressão para fazer por outros o que eles talvez devessem fazer por si mesmos. Pressão. Pressão para planejar a sua aposentadoria, pressão para perder peso e ficar com uma aparência mais jovem, jovial, pressão para assumir um projeto ou um novo projeto ministerial na igreja, pressão para ser aquela pessoa de que todos podem esperar um sim. Eu sempre vou ter um sim dele ou dela. Pressão para empurrar uma outra atividade para os seus filhos na agenda. Pressão para fazer um trabalho melhor e manter um diário. Pressão para organizar sua despensa e armários. Pressão para fazer compras e depois postar os seus pensamentos inteligentes e fotos cuidadosamente tiradas ou postadas no Instagram quando você tiver terminado. Pressão para se ter um certo desempenho, ver de uma determinada maneira, pressão para vestir-se de uma certa forma, pressão para interessar-se, por certas coisas, pressão para ser uma mãe perfeita, pressão para ser uma esposa perfeita, pressão para ser um marido perfeito, pressão para ser a filha perfeita, a amiga perfeita, a funcionária, o funcionário perfeito, a anfitriã, o anfitrião perfeito, pressão para ser a imagem perfeita de tudo que todo mundo espera que você seja. Pressão. E a pressão de não ser a primeira pessoa a entregar os pontos. E aí você fica sob a pressão. Há um nível de pressão, irmãos, que é necessário para nos impedir que nós venhamos a nos acomodarmos na preguiça e acabemos absorver a acomodação. A vida sem qualquer tipo de pressão, ela com certeza não seria o melhor para nós. Mas fica a minha pergunta: uma vida com tanta pressão assim seria o ideal? Um ritmo interminável? Uma agenda que nunca permite tempo, por exemplo, para você descansar ou relaxar, ou até mesmo você desfrutar a presença das pessoas com quem estamos
tão ocupados. Pressão das exigências que nós assumimos, muitas das vezes irrealistas, devido ao nosso devido ao da nossa sabotagem, do nosso perfeccionismo, da nossa obsessão, do nosso controle, pressão da manutenção de aparência, pressão das exigências absurdas que os outros colocam sobre nós, pressão que nos faz sentir que podemos estar errados, estar erradas, ou que somos egoístas, ou que temos um coração de pedra, ou que somos arrogantes ao impor margens e limites à nossa agenda, a modo de realmente podermos ter tempo suficiente para sermos obedientes ao que o Senhor nos chamou para fazer. Pressão até mesmo para não ter tempo de fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Irmão, já notou como muitas das pressões em sua vida se assemelham à escravidão? Como se você estivesse sendo arrastada para lá, para cá, dia após dia. Exemplo, faça isso, vá ali, vá aqui, né? Agora volte aqui, agora faça de novo, tá certo, tá errado, faz melhor, você pode, você consegue. Escravos, irmãos, não descansam. Escravos apenas trabalham. Eles não têm o poder de controlar a agenda do dia a dia. A agenda do dia a dia é quem controla eles. Essa eu diria que é a dinâmica normal esperada e é o que os outros esperam deles, escravos. E a intenção do inimigo, irmãos e irmãs, é que nós sempre possamos estar escravizados. É claro que a sua habilidade, a minha habilidade, a nossa habilidade principal é mantê-la atolada, vamos dizer assim, né? Seria a palavra correta, em todos os pecados pelo que o nosso Senhor Jesus Cristo já morreu para libertá-la. Mas quando isso não funciona, quando você o derrota no momento da tentação, ele ainda não extinguiu o seu toque de ideias. Percebem? Amém? Porque ele não está inclinado, o inimigo ele nunca está inclinado a limitar as suas tentações, as coisas ruins. Ele pode escravizar, por exemplo, com coisas boas também. Seu trabalho, seu ministério, até mesmo com seu passatempo relaxante. Não é nada saudável, irmãos e irmãs, e não é nada vivificante que ele não possa transformar em um capataz cruel, que ele vai ditar o que você deve fazer e passar a ter o controle da sua vida. Lá em Êxodo 1, do verso 8 ao 14, vai dizer que quando Deus libertou os israelitas, né, antigos, de 400 anos de escravidão no Egito, a escravidão era tudo que eles
conheciam. Durante toda a noite, durante todo o dia, só trabalho. Nenhum intervalo para lanchar, para relaxar, para ir ao banheiro, para poder descansar. Só trabalho. Pressão. E aí, para finalizar, eu queria que você pensasse no dia que passou, no sábado, para muitos o Shabat, né? Pense por um segundo como a introdução do sábado entre os 10 mandamentos, né, deve ter atingido as pessoas que ouviram pela primeira vez o anúncio: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat do Senhor, teu Deus. Nele não fará ou não farás obra alguma. Isso você encontra lá em Êxodo 29 e 10. Essas pessoas, naquela ocasião, elas não ouviam outras palavras a não ser palavras de escravidão. Elas não ouviam palavras como, por exemplo, cessar, parar, pausar, né? Elas só ouviam palavras ou comandos de continue, não pare, trabalhe, não descanse, cumpra, não desobedeça, não perca o ritmo. Então, essa mensagem que eu queria deixar na noite de vocês e na minha noite também é que nós possamos entender ou compreendermos que Cristo, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos libertou. Então essa pressão que o mundo nos faz e que o inimigo nos leva diante disso tudo que eu coloquei aqui, ela cai por terra quando Jesus entra na nossa vida, quando nós deixamos o nosso eu e deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida, tirando o nosso eu e deixando o Espírito Santo de Deus tomar a nossa vida, nós deixamos de nos sentirmos pressionados, porque a palavra de Deus vai dizer: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, pressão, enfim. Você tem feito isso no seu dia a dia? Você tem feito isso no seu trabalho? Você tem feito isso na sua casa? Você tem feito isso com seu esposo ou com a sua esposa? Você tem feito isso com seus irmãos e irmãs de igreja? Você tem feito isso com a sua liderança na igreja? Você tem feito isso principalmente com você mesmo? Ou você tem se cobrado tanto ao ponto de já começar a gerar um sentimento de culpa dentro de você, porque você se sente pressionado? Então essa mensagem que eu queria deixar, irmãos. Pressão, uma palavra muito difícil nos dias de hoje e que nós vivemos sob pressão a todo momento, no trabalho, no ministério, querendo ou não, dentro de casa, por sermos provedores, com os filhos, com as filhas, com os nossos afazeres diários. Mas há um limite para tudo isso. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que descanse no Senhor. É preciso descansar no Senhor. Há momentos em que nós devemos de descansar no Senhor, jogarmos sobre Ele, lançarmos sobre Ele
toda a vossa ansiedade, toda a nossa pressão, trocar o nosso fardo por um fardo leve e viver uma nova vida. Uma vida onde nós temos a total certeza que nós fomos libertos da escravidão, que nós fomos libertos da pressão da época da lei, que nós fomos hoje pessoas livres, nós temos hoje o livre-arbítrio para escolher o que fazer, sabendo que esse livre-arbítrio, na verdade, ele não é uma opção para o cristão, porque o livre-arbítrio, ele me coloca numa situação em que eu tenho que optar entre o que está na palavra de Deus e a minha vontade, o meu desejo. E a palavra vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, diferente da minha. Então percebe que você também não consegue ter esse tal livre-arbítrio para fazer o que você quer? Então que nós possamos viver com mais fluidez, com mais pé no freio, com mais roteirização, para que você não se perca, para que você não se enrole, para que você não se sinta pressionado e para que você consiga ter uma vida de tricotomia com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é isso que Ele espera de nós. Amém, irmãos? Fiquem todos à vontade de mandar mensagem, deixar aqui os comentários em relação a essa mensagem. Estarei respondendo aqui o que for ao meu alcance, mas abandone essa pressão, abandone essa escravidão, porque ela não te pertence mais. Você é livre. Jesus morreu e morreu para nos trazer vida, vida em abundância e liberdade. Amém? Então fiquem todos com Deus. Uma noite já madrugada de sábado, 00:35 agora, de sábado para domingo, de muita paz, um sono, como em Salmos 4, do justo, e que amanhã, dia de consagrar ao Senhor o nosso dia, de ir ao templo, de prestarmos o nosso melhor culto a Ele, né? E que nós possamos fazer isso com sabedoria e com muito amor, que é isso que Ele espera da gente. Amém, irmãos? Fiquem todos com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.